Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica por Martha Pierce, capítulo 8. Lar, a esfera de ação da esposa. Tracy e Stacy são duas jovens esposas e mães. Ambas são cristãs, contudo são diferentes em alguns aspectos. Tracy ama sair e estar ocupada. Ela não consegue dizer não. Parece que a cada minuto do dia ela assume um compromisso de estar em algum lugar ou fazer alguma coisa. Seu tempo, em grande parte, é empregado em atividades na igreja. Quando ela não está preparando o jantar das quartas-feiras, está dando aulas na escola bíblica dominical e cantando no coral. Assiste regularmente às classes de estudo bíblico semanal das senhoras. Também auxilia os alunos que têm dificuldade de estudo nas classes de seus 2 filhos e presta serviço voluntários uma vez por semana na escola. Não há um só dia em que ela esteja em casa. Seu marido já lhe pediu que vá com calma, mas ela afirma: tudo que estou fazendo é bom e eles precisam de ajuda. Estaria sendo egoísta se não fizesse tudo o que eu posso. Stacy, por sua vez, é preguiçosa. Fica em casa, mas assiste muito à televisão. Ela dorme à tarde e deixa que as crianças se cuidem por si mesmas e peguem o ônibus escolar. À noite, ela não tem sono, então fica acordada até tarde lendo ou assistindo televisão. Adora falar ao telefone e sempre surge algum novo projeto. Contudo, raramente ou nunca o conclui. Seu marido pede que ela faça o trabalho da casa, que se levante junto com as crianças e cuide da família. Tanto Tracy quanto Stacy são cristãs e possuem o desejo de agradar a Deus. Entretanto, ambas precisam reavaliar seus estilos de vida e suas responsabilidades bíblicas em casa. Uma esposa piedosa é organizada e se esforça bastante para administrar o seu lar da melhor maneira possível. E cria também uma atmosfera otimista e alegre dentro da sua família. Deus sempre designou que o lar fosse nossa esfera de ação da esposa. Contanto, este não seja um tópico popular da nossa cultura. Deus desejou ainda e deseja que a esposa seja uma boa dona de casa. Tito 2:5. Considere a esposa excelente de Provérbios 31, versículo 11 a 33. E observe como muitos versos se referem ao lar. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. E ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e à tarefa de suas servas. Examina com propriedade e adquire. Planta uma vinha com as rendas de seu trabalho. Ela percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá a cinta aos mercadores. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios capítulo 31, versículo 13, 15, 16, 18, 19, 21 e 22, 24 e 27. Dos 22 versos dessa passagem, 9 referem-se diretamente ao seu trabalho no lar. Seu mundo girava em torno de seu lar e aparentemente ela experimentava satisfação numa tarefa bem realizada. O ministério base do lar da esposa excelente não se aplica somente aos dias do rei Salomão, mas também aos nossos dias. O apóstolo Paulo escreveu a Tito a respeito dessa questão. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, estejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas,
boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Tito 2, versículo 3 a 5. O que exatamente é uma dona de casa? No grego, dona de casa é apenas uma palavra, oikos, que vem de dois radicais. Oikos, que significa moradia, lar ou residência, e ergon, que significa trabalhar ou ser empregado. Então, uma boa dona de casa é alguém que guarda a habitação ou que cuida do lar. O senso comum ditava que as mulheres mais jovens, em sua maioria, deveriam estar em casa para realizar bem este objetivo. Há uma expressão similar a trabalhadora ou dona de casa. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Ali a instrução é para as jovens viúvas. Portanto, quero que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14 e 15. A palavra grega traduzida por dona de casa é oikodespoteu. Significa literalmente governar ou dirigir a casa. Aqui a intenção da passagem é guardar a viúva de problemas e preservar sua reputação. Assim, em vez de meter-se em problemas, sua tarefa é governar o lar de maneira agradável a Deus. O conceito bíblico de dona de casa não é popular nos dias atuais, mas acredito que Deus designou as mulheres, principalmente as mais jovens, permaneçam em casa, cuidem bem de seus lares e de suas famílias. Uma esposa que se envolve em muitas atividades ou muito trabalho fora de casa não tem tempo nem energia para manter seu lar como deve. A esposa está trabalhando fora do lar ou pensando em voltar a fazê-lo, deve examinar suas motivações. O que ela realmente quer? Em que ela tem colocado seu coração? Em tentar ser alguém na vida? Em ter bens materiais? Ou fugir da necessidade de cuidado das crianças? Substituir seu esposo na responsabilidade de trabalhar? Nenhum desses motivos glorifica a Deus. Eles servem ao ego e são pecaminosos. Motivos piedosos seriam aprender a viver contente. Filipenses 4:11. Em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5:18. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31. Ficar em casa é organizar uma moradia limpa e bem dirigida, a ênfase mais bíblica do ministério dado por Deus à esposa. Você pode estar pensando, tudo isso é bom, mas e o casal que tem dívidas? Um casal que está envolvido em tantas dívidas que a esposa tenha que trabalhar deve fazer sacrifícios para viver dentro de suas possibilidades de orçamento, quando trabalha sistematicamente para reduzir seu débito. Em outras palavras, este casal deve fazer algo para que a esposa pare de trabalhar fora e fique em casa. Muitas vezes, se um casal fizesse uma avaliação honesta do que a esposa ganha e considerasse quanto gastam de transporte, creche para crianças, impostos, vestimenta, refeições fora de casa, empregada, notas de supermercado que aumentam em função da compra de comida congelada, o casal veria que está perdendo dinheiro. Seria muito mais sábio se ela ficasse em casa e cuidasse da família. Ainda que isso signifique que ele tenha que trabalhar horas extras ou arrumar um trabalho extra para quitar as dívidas. Ainda assim, ele teria mais energia sobrando, pois sua esposa estaria em casa ajudando-o, organizando a vida familiar, as roupas, a comida e etc. E se o marido instruir a esposa a trabalhar, ela deve se submeter? Sim, a não ser que a esposa o convença de que ela estaria pecando por trabalhar.
Pode ser pecado para ela dar suporte financeiro ao marido, se ele se tornar irresponsável e preguiçoso. Ao contrário, ela deve beneficiar-se dos recursos bíblicos dados por Deus para protegê-la. Veja o capítulo 14. Pode ser sábio para a esposa não trabalhar fora, apesar de não necessariamente ser pecado. E não colocar as crianças numa creche, se as crianças forem suscetíveis a adoecer muitas vezes por ficarem juntas com outras crianças na creche. Certamente há pecado se as crianças desnutridas do cuidado materno não estão sendo criadas na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Uma jovem mãe que aconselhei mostrou ao marido que ela poderia ganhar trabalhando fora de casa. No final, seria perda de dinheiro. No entanto, ela pensou numa alternativa bastante criativa e resolveu trabalhar 2 ou 3 manhãs por semana limpando casas, enquanto as crianças estavam na escola. Mais tarde, ela trabalhou meio período para seu marido, enquanto ele estava começando um novo negócio. Esta opção foi melhor porque ela pôde administrar a casa e cuidar das crianças. E se o marido adoecer ou morrer? Em alguns casos, creio que a igreja dela tem a responsabilidade de ajudá-la a ficar em casa com suas crianças. Veja 1 Timóteo 5, do 1 ao 16. Se a igreja não o fizer, ela deve procurar emprego para trabalhar em casa ou fora de casa, a não ser por impedimento providencial de Deus. A responsabilidade da esposa é ser dona de casa e manter o lar ordenado e organizado. Não significa que o marido e os filhos não possam ajudar, mas ela deve estabelecer regras. Caos e desordem criam tensão e contenda. Roubam da esposa a energia necessária para desenvolver a relação com seu marido e seus filhos. A ocupação da esposa deve ser definida como manter um lar ordenado e limpo e ser organizada em relação às compras de supermercado e às refeições. Há muitos livros bons nas livrarias que são muito úteis. E se esta área de sua vida está fora de controle, ela deve buscar recursos para mudar. Muitas vezes, regras como não sair de casa pela manhã se a casa não estiver organizada, a cozinha limpa e os banheiros em ordem, podem revolucionar o trabalho de administração da casa. Chegar em casa e encontrar a cozinha limpa certamente facilitará o preparo do jantar. Pensar no que fazer para o jantar logo após o café da manhã provê uma possibilidade de êxito em ter uma noite bem organizada. Talvez a carne tenha de ser descongelada ou a esposa precise estar em casa em determinada hora para ter tempo de preparar aquilo que foi planejado. Um pouco de planejamento faz toda a diferença. A esposa deve ser boa e eficiente no que faz, não perder tempo e não ser preguiçosa. Se for preguiçosa, deve arrepender-se. Uma pessoa preguiçosa pode estar sempre fazendo alguma coisa, contudo, sempre são atividades que promovem a boa vida, como ler, assistir televisão, ficar deitada na cama e etc. Qualquer cristão pode arrepender-se de sua preguiça e, com o auxílio de Deus, tornar-se autodisciplinado. A esposa pode arrepender-se de ser uma trabalhadora esforçada, fazendo-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23, grifo da autora. Considere estas verdades gerais em provérbios que se referem ao preguiçoso versus o diligente. O preguiçoso. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, 9 a 11. O diligente. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os teus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mandimento. Provérbios 6, 6 a 8. O preguiçoso, mas o que dorme se nega
na cega é filho de quem envergonha. Provérbios 10, 5. O diligente. O que ajunta no verão é filho sábio. Provérbios 10, 5. O preguiçoso. O preguiçoso não assará a sua caça. Provérbios 12, 27. O diligente. O bem precioso do homem é ser diligente. Provérbios 12, 27. O preguiçoso. Quem é negligente à sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbios 18, 9. O diligente. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Provérbios 30, 25. O preguiçoso. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem padecer a fome. Provérbios 19, 15. O diligente é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e as tarefas às suas servas. Provérbios 31, 15. O preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos e a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 24, 30 a 34. O diligente atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios 31, 27. Uma palavra de advertência. Algumas esposas são perfeccionistas. Por isso, trabalham desnecessariamente, mais do que deve, e tornam-se infelizes todos os outros. Se por um lado é bom ensinar as crianças a serem disciplinadas, por outro é ruim ser intolerante, ríspida ou ansiosa, se as tarefas não estão perfeitas. Um quadro de horários, por mais útil que seja, pode ser interrompido ocasionalmente, por motivo de doença ou em função do marido ou da criança que precisa de um tempo para conversar. As pessoas são mais importantes do que uma casa limpa. Com relação a isso, a esposa ou mãe deve ser tratável. Tiago 3,17. A esposa cujo coração anela ter uma casa perfeita provavelmente possui um ídolo em seu coração. Ao contrário, ela deve colocar seu coração em glorificar ao Senhor Jesus Cristo. E ele, então, decidirá como e em que seu planejamento quer que ela o glorifique. Se você está decidida a manter a casa perfeita ou se é preguiçosa, não realiza suas responsabilidades em casa, está pecando. Confesse este pecado a Deus e a sua família. Peça o perdão deles. Comece a fazer todas as suas tarefas como para o Senhor. O mundo debocha das esposas e mães dedicadas. O mundo é enganoso. Hoje mesmo, pela graça de Deus, você pode começar a ser esposa excelente de Provérbios 31, 27. Aquela que atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Parte 2. Criando uma atmosfera piedosa em casa. Se a mamãe não está feliz, ninguém está. Sorrimos quando lemos essa placa na parede de uma loja, mas nosso sorriso rapidamente se transforma em uma cara fechada se de fato a mamãe não está feliz. Afinal, a esposa e mãe de família é sempre quem dá o tom dentro de casa. O tom que Deus quer que ela dê é o da alegria, otimismo e deleite no Senhor e em sua família. A esposa e mãe que vê a vida como uma cruz a carregar influencia outros em casa a pensarem do mesmo modo. Ela rouba facilmente a alegria de todos e, como fermento no pão que ela assa, suas atitudes impiedosas se espalham a todos os demais. Se fosse pedido à sua família que descrevesse você, o que eles diriam? Será que diriam que você é uma cristã piedosa que ama a vida e ama o Senhor? Ou diriam que você é uma mulher infeliz, queixosa e amargurada? Se você não tem a alegria do Senhor,
Neemias 8:10, você pode começar agora a cultivar uma atitude alegre. Encontre passagens bíblicas que mostrem a bondade e as obras do Senhor. Por exemplo, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam as tuas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Salmo 145, versículos 5 a 10. Medite nessas passagens, lendo-as repetidamente. Medite no que elas significam e como você poderá incorporá-las à tua vida. Medite nelas até que as decore. Realize suas tarefas domésticas diárias louvando verdadeiramente a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Memorize seus hinos e cânticos de louvor favoritos que sejam baseados nas Escrituras e cante-os na sua mente ou em voz alta. Sorri e compartilhe com os outros membros de sua família as coisas maravilhosas que Deus tem feito por você e por eles naquele dia. Saia da cama pela manhã pensando, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24, grifo 1000. Não fique remoendo, exagerando, nem aumentando seus problemas em sua mente. Quando houver um problema, seja realista, enfrente a realidade, mas seja honestamente otimista. Por exemplo, esta é a circunstância difícil, mas o Senhor me concederá graça para superá-la. Coloque seu marido, sua família e amigos em primeiro plano, ainda que isso tome um tempo que você dedicaria a si mesma. Se precisar de descanso extra em certos momentos do mês, planeje-o e de bom grado explique que está necessitando desse descanso. Contudo, não use cochilos como pretexto para ficar à toa. Expresse o seu interesse pelos outros membros da família. Beneficie-se de momentos especiais com seu marido para dar-lhe um abraço extra ou um beijo. Enquanto passa o pano no chão da cozinha, pare um pouquinho para abraçar suas crianças e sussurrar em seus ouvidos: amo você, você é uma grande alegria para mim. Deus nos deu você como um presente. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração e ame a sua família. Quase a esse ponto. Seja paciente e gentil, e não seja egoísta. Crie uma atmosfera tal em seu lar que seu marido e outros membros da família queiram vir para casa. Eles desejarão estar ao seu redor ao invés de evitar você. Se você estiver lutando emocionalmente com automiseração, a não ser apreciada ou a impressão de estar sendo usada por sua família, conscientize-se de seus pensamentos. Lide biblicamente com seus pecados, com os pecados de seu marido e de seus filhos, e substitua pensamentos pecaminosos por pensamentos bíblicos otimistas, expressando-os aos outros. Deleite-se no Senhor, e ser biblicamente otimista é amável. Não ceda a temores histéricos. A chave para vencer o temor é amar. 1 João 4:18. O medo certamente destruirá uma atmosfera piedosa em qualquer lar. Se você é uma pessoa medrosa, sua responsabilidade é arrepender-se. Para mais informações sobre como vencer o medo, veja capítulo 19. A esposa que possui um espírito manso e tranquilo vindo do Senhor promove uma atmosfera tranquila, confortante e reanimadora em seu lar. Ela confia inteiramente no Senhor e não entra em pânico nas circunstâncias difíceis.
ela possui uma confiança tranquila de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sua fé e confiança em Deus crescem diariamente à medida que estuda as Escrituras, pois ela está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Ela exerce uma influência tranquila sobre sua família, sem alarmá-los ou irritá-los. É reanimador estar perto dela. A esposa e mãe que é mansa e tranquila é o oposto daquela que é ríspida e legalista. Uma esposa ríspida e legalista é totalmente intragável. Quando ela se apega ao seu rígido patrão, o qual, a propósito, pode mudar dependendo de seu humor, é impossível de ser persuadida, além de fazer e dizer coisas extremamente prejudiciais aos outros no lar. É muito provável que ela seja culpável de orgulho, ira e malícia. Proporciona à sua família um gosto amargo a respeito do cristianismo. Sua esfera de ação no lar não é um conforto e refúgio, mas uma zona de guerra para que quem quer que esteja em sua casa. Seu lar é um lugar de reunião para contendas, rivalidades e temor. Sua família teme o tipo de humor que ela possa estar a cada dia. Sem dúvida, com as palavras, o amor é paciente e benigno. 1 Coríntios 13, 4. Deus quer que você, se ainda não criou uma atmosfera piedosa em casa, venha se tornar uma mulher de espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 4. Você pode começar hoje a orar por arrependimento, examinar as Escrituras e praticar o que aprender, deleitando-se alegremente naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você, está fazendo no presente e fará no futuro. O lar é a esfera de ação da esposa. O que você fará no seu lar?